Agora nós vamos fazer um procedimento aqui, tá? Similar para as esquadrias, no caso, as aberturas. Aí você, assim, tenha certo cuidado, que nesse exemplo da parede foi um exemplo bastante simples. É um exemplo simples que vai se aplicar para muitas situações. Já esse exemplo aqui das aberturas é um exemplo de uma situação mais complexa de definição de canetas. Por quê? O que a gente está enxergando aqui, você sabe que no 3D as portas, por exemplo, estão fechadas, né? E no 2D as portas, ou seja, na planta, as portas estão abertas. Ou seja, o que a gente está enxergando aqui não é a porta em 3D cortada, isso aqui é um símbolo de porta. Então o que a gente tem que mudar é a caneta do símbolo e não a caneta da porta cortada. Isso gera um pouco de complexidade no processo, então a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Então, primeiro, antes de sair mudando, a gente sabe que as canetas que a gente está trabalhando nesse elemento, elas vão estar nessa coluna aqui de aberturas. É uma dessas canetas. 3, 23, 43. Só que agora a gente vai ver exatamente ali, tá? Só para se certificar de que a gente está na caneta certa. Então, por exemplo, aqui para essa porta, eu poderia, num primeiro momento, vir aqui em planta e corte, fazer como eu tinha feito com a parede, né? Seria essa a ideia. E aqui você vê que aquilo que eu comentei, a visualização em planta, o que a gente está vendo é simbólico, não é vista e corte, tá? Que seria uma situação diferente. O que a gente está vendo é simbólico. Então, o que a gente tem que mudar é a caneta de linha de símbolos. Só que nós temos uma situação um pouco problemática, porque se a gente só tem uma caneta de linha de símbolos, significa que a gente não vai poder distinguir essa caneta auxiliar da caneta da porta em corte, né? Propriamente dita, que é a folha e o batente. Então para que a gente possa fazer essa alteração, a gente vai ter que ir num outro setor ali de definições, tá? Então, o que eu sugiro é que para que isso aconteça, nós tenhamos esse contraste entre linha auxiliar e linha corte não estrutural, que vocês deixem esse sobrepor canetas do objeto desabilitado, tá? E agora a gente vai lá em Ctrl T nas definições. E aqui nas definições da porta, a gente pode pedir para sobrepor opções de visualização do modelo nessa parte de linhas de abertura. E nós vamos dizer que a caneta de linha de abertura 2D, ou seja, essa linha aqui de abertura, vai ser a caneta 3, que é a primeira caneta das aberturas, e pode ser uma caneta fininha, tá? Já aqui em planta e corte, aí você perceba que essa aba planta e corte, subaba planta e corte, é diferente dessa aba planta e corte. Aqui a gente tem um pouquinho mais de controle de possibilidades. Então, o que eu coloquei aqui é que eu poderia colocar a caneta de contorno do batente, caneta de contorno da folha, que é essa caneta e essa caneta, que é o batente e aqui a folha. Então, eu posso colocar aqui uma caneta tanto 23 como 43, que seriam canetas de corte, tá? Então, eu vou deixar a caneta, aqui no caso, você ajusta caso necessário para que as duas fiquem com a mesma caneta, porque os dois elementos têm o mesmo peso, a mesma hierarquia. Então, vamos deixar 23, é uma sugestão, né? E aqui, então, por enquanto a gente tem que mudar a caneta 23, que é uma caneta média, e a caneta 3, que é uma caneta fina. E aqui nessa esquadria, Ctrl T, nós temos uma situação semelhante, tá? Isso aqui é uma vista simbólica. E o que vai nos interessar aqui é a caneta de linha de corte, que nós vamos deixar 23, que nem da porta, né? E a caneta de linha e vista, que é a caneta do peitoril, nós vamos deixar 3, que é a caneta auxiliar que a gente colocou como linha de abertura da porta. Então, tá algo semelhante. Aí aqui vocês tomem esse cuidado também de não sobrepor canetas do objeto, deixar isso desabilitado, tá? Então, o que nós temos que mudar é a caneta 23 e 3. Então, nós vamos aqui no conjunto de canetas, nós vamos no conjunto, aqui na coluna de aberturas. A caneta 3, no meu caso eu vou deixar, como eu só estou usando isso aqui para tela, 00, tá ótimo, tá? Vai aparecer.
mas bem fininho. E aí a caneta 23, que a gente até poderia deixar tanto a 23 como a 43, com o Ctrl eu seleciono as duas ao mesmo tempo e vou deixar isso aqui com uma linha média. Por exemplo, 0,25 ou 0,20 até, depende também um pouquinho, mas a princípio... Então vamos ver se as duas... Ó, as duas já ficaram, tá? Agora, como eu mudei, veio o conjunto personalizado, eu vou salvar como... Agora eu não preciso criar um outro conjunto, eu só vou salvando por cima daquele que eu tinha criado, substituir. Ok. E agora nós já temos uma situação, ó, bem mais ordenada, tá bem mais próximo do que a gente sabe que é a diretriz que é uma convenção de desenho de planta baixa.